Oi, pessoal do Matematicamente! Hoje a gente está estreando um novo diretor para os vídeos, que é o meu filho de 8 anos, o Miguel. Então por isso que ele preparou aqui um cenário diferente. Eu vou tentar seguir as orientações dele o melhor que eu puder, tá? Nós vamos continuar hoje resolvendo os problemas da OBM. Hoje nós vamos fazer o problema 2 do nível 1, que é um problema muito legal de combinatória que com certeza é útil para quem está estudando em todos os níveis da OBM, tá? Colocar o enunciado na tela, você dá um pause se você quiser ler com calma, tá? Muito bem, então esse é um problema de combinatória que fala que são 10 fichas, né? 3 brancas, 4 pretas e 3 cinzentas, que tem que ser colocadas nesse tabuleiro aqui. E o problema tem 4 itens. Os itens iniciais são bem mais fáceis do que o último item. O último item é realmente a parte importante do problema, a parte mais difícil. E se você olhar o critério de correção que foi publicado no site da OBM, você vai ver que esse item D valia 6 pontos de um total de 10. Quer dizer, era 1 ponto para o item A, 1 ponto para o item B, 2 pontos para o item C e 6 pontos para o item D, para você ver a importância do item D, que é realmente o problema mais difícil. Agora, os outros itens, eles são bons itens para você começar a estudar a combinatória, né? É um bom início de combinatória. Vamos olhar o item A, por exemplo. Ó, o item A diz o seguinte: você tem 3 fichas, uma branca, uma preta e uma cinzenta, que você vai colocar somente na primeira linha. Então, como a primeira linha é composta de 3 casas, e 3 é um número consideravelmente pequeno, um bom jeito de resolver esse problema é fazer a listagem de todas as possibilidades. Tem gente que tem preconceito contra isso. Vai listar, não vai usar um método, não sei o quê. Olha, para números pequenos, listar é ótimo, porque te dá a segurança de que você fez realmente tudo, que você está com o número correto, né? E mais, muitas vezes quando você pensa em listar todos os casos, especialmente se são muitos casos, só você pensar, para você não se perder, você vai organizar a listagem. E a maneira de organizar a listagem, muitas vezes te dá o caminho para resolver o problema sem fazer efetivamente a listagem. A própria organização te dá a solução. Então aqui, por exemplo, se você pensar, olha, qualquer uma das 3 fichas pode ir na primeira posição. Então, digamos que a primeira posição é branca. E vamos listar todos os casos em que a primeira posição é branca. Depois todos em que a primeira é preta, depois todos em que a primeira é cinzenta. Esse é um jeito de organizar que te permite depois visualizar maneiras mais rápidas de resolver esse e outros problemas. Então, aqui sendo branca, a segunda pode ser preta ou cinza. Se for preta, a terceira automaticamente é cinza. E se a primeira é branca e a segunda é cinza, a terceira automaticamente é preta. Então você percebe que tem apenas 2 possibilidades para começar com a branca. Para a branca ser colocada na primeira casa, né? E o legal é que pela simetria do problema, isso vai se repetir com a preta e com a cinza. Então agora a gente podia até já visualizar que vai ter mais 2 para a preta no início e mais 2 para a cinza no início. Nem precisava listar, mas vamos listar. Então, preta, branca, cinza, preta, cinza, branca. E por último, cinza, preta, branca, cinza, branca, preta. 6 é a resposta do item A. Isso aqui já é uma solução. Agora, veja o que a gente fez nessa solução. Nós tomamos 3 decisões em sequência, que é algo típico do que a gente chama em combinatória do princípio multiplicativo. Sendo que para a primeira decisão, nós tínhamos 3 opções. E independente de qual fosse a opção da primeira escolha, para a segunda nós passamos a ter 2 opções.
repara, às vezes o pessoal confunde esse independentemente com serem as mesmas opções. Não precisam ser as mesmas. Importante é o número ser o mesmo, como é o caso aqui. Duas opções, duas opções, duas opções. Não são as mesmas duas opções aqui, aqui ou aqui. Quer dizer, quais são as opções depende da primeira que você tomou. Mas a quantidade não depende, isso é que é importante. Então, é só multiplicar, certo? Para cada uma dessas três vai haver duas opções para a segunda e escolhidas. A primeira ficha, a ficha da primeira casa e a ficha da segunda casa, vai restar apenas uma opção para a ficha da terceira casa. E isso é o que se chama princípio multiplicativo. Você vê que a resposta é 6 aqui. Nós listamos, conferimos que de fato são 6. Tá? Então, resposta do item A, 6. O item B, ele fala colocar 3 fichas pretas somente na segunda linha. A segunda linha, como você está vendo ali no tabuleiro, é uma linha formada por 4 casas, tá? De novo, também é um caso que, como são poucas possibilidades, você pode listar todos, né? Então você pode pensar, 3 pretas, sei lá, preta, preta, preta e aqui vazio, né? Vou colocar vazio assim. Você pode colocar preta, preta, vazio e preta, você pode colocar preta, vazio, preta, preta, e você pode colocar vazio, preta, 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 você vê que são 4, né? Maneiras mais rápidas de chegar nesse 4. A mais rápida é você perceber que basta tomar uma decisão, que é qual das 4 casas vai ficar vazia. Repara que esta decisão define automaticamente como vai ser a configuração. Escolhendo a casa vazia, as outras casas necessariamente serão as casas onde você vai colocar as 3 fichas pretas, tá? Escolhemos a casa que vai ficar vazia. Nós temos 4 opções. Isso define automaticamente qual vai ser a configuração e, portanto, a resposta é 4. Isso acaba sendo, de certa forma, até mais fácil do que o item A, né? Esse valia 1 ponto, o A valia 1 ponto. O item C, que valia 2 pontos, então um pouco mais elaborado, né? Essa é a expectativa, e é mesmo, é um pouco mais difícil. Você quer colocar uma ficha branca, uma ficha preta e uma ficha cinzenta naquele tabuleiro. Tá? Então nós, de novo, podemos usar esse raciocínio. Na verdade, nós podíamos pensar em listar todas as possibilidades, mas agora vai dar bastante trabalho. Mas talvez você pensar em como você listaria as possibilidades pode te ajudar a entender qual é a estrutura desse conjunto, né, cujo número de elementos você quer contar. Tá? E você vai perceber que poderia funcionar mais ou menos como funcionou aqui. Só que nesse caso, como tem muitas casas vazias, em vez de fazer como nós fizemos aqui, escolher para cada casa qual a cor da ficha, nesse caso é melhor fazer o contrário, escolher para cada ficha em que casa ela vai ser colocada. Tá? Então, por exemplo, primeiro passo, escolher a casa da ficha branca. De quantas maneiras você pode fazer isso? Quantas opções você tem? Todas as opções possíveis, porque você não colocou ficha alguma ainda. Então são 10. Então, 10 opções, 10 possibilidades. Tá? E agora, é importante quando você faz esse raciocínio de decisões consecutivas, que elas realmente têm que ser consecutivas. Então, ao fazer a segunda escolha, ao tomar a segunda decisão, você tem que considerar que a primeira foi tomada. Então, uma vez tomada a primeira decisão, de quantas maneiras nós podemos escolher a casa da ficha, tanto faz, né? O resultado vai ser o mesmo, mas da ficha preta.
Então, repara, uma vez escolhida, uma vez tomada aquela decisão, a ficha branca já está colocada em alguma das 10 casas. Então, vão sobrar 9 casas diferentes. Então, tem 9 opções. E a terceira decisão, né, é escolher a casa da ficha cinza. E acontece algo parecido, né? 2 casas já estão ocupadas, sobram 8 vazias e qualquer uma das 8 é uma opção válida para a cinza. Então tem 8 opções. E aí como? Esse número de opções é independente de qual a escolha que foi feita lá. E esse número também é independente das 2 escolhas anteriores, certo? Então para cada uma das 10 eu terei 9. Já vai dar um total de 90 maneiras de fazer essas duas. E para cada uma dessas 90 eu tenho 8, já vai dar um total de 8 vezes esse 90, que é 720, tá? Então, resposta: 10 vezes 9 vezes 8, que é 720. Muito bem. Vamos fazer agora o item mais difícil, valia 6 pontos, o item D. O item D realmente tem várias dificuldades. E aqui é importante, né? Claro que quando a gente faz um vídeo desse, quando a gente apresenta uma aula, né? O mais normal é que a gente estude os problemas antes, que a gente prepare a aula antes para apresentar de uma maneira concisa, de uma maneira que fique clara para todo mundo entender. Por outro lado, às vezes pode passar a sensação de que um problema difícil não é tão difícil assim, né? É o caso desse item D. Eu preciso dizer para vocês que esse item D, por exemplo, numa das aulas aqui na Academia Matematicamente, né, com os alunos, teve alguns alunos, mas em particular teve o Fernando, que fez essa prova, né? De fato, todos vocês que se classificaram para a fase única da OBM, vocês têm muito mérito, que é o caso também do Fernando. E claro, nós comentamos os problemas aqui, depois dele fazer a prova. E eu vi o problema pela primeira vez aqui com ele, né, e outros alunos da turma. Nós olhamos o problema. E ele achou um resultado, eu achei outro, e nenhum dos dois resultados estava correto. Depois a gente percebeu que estava errado. Aí eu fiz de outro jeito e errei outra vez. Eu devo ter errado umas 2, 3 vezes até achar realmente a solução correta. Bom, e agora mesmo, antes de gravar o vídeo, eu rabisquei de novo e a primeira rabiscada eu cometi um erro outra vez, mas como eu lembrava que era a resposta era mais do que 400, eu tinha achado menos de 400, falei, opa, cometi um erro, eu tinha esquecido de multiplicar por 2, alguma passagem lá. Quer dizer, resumo, é um problema difícil, tá? Por mais que eu apresente para você agora uma solução limpa, organizada, etc., saiba que essa solução veio de bastante trabalho e alguns erros até ela ficar limpinha e organizada, como provavelmente você vai ver agora, tá? Vamos à solução então. Tá? Item D. Agora o item D é colocar todas as fichas naquele tabuleiro. Eu vou desenhar de novo. E vamos lembrar que são 3 brancas, 4 pretas, 3 cinzentas. Mas tem uma restrição. A restrição é: nós não queremos que 2 fichas pretas fiquem colocadas em 2 casas que tenham um lado em comum, tá? Então, duas casas que compartilhem um lado, elas não podem ter fichas pretas, tá? O saudoso professor Morgado, que é um dos professores mais brilhantes de combinatória que eu conheci, né? O professor Morgado faleceu em 2006, mas deixou um grande legado para a matemática e para o ensino da matemática. Tem vários vídeos dele de aulas do PAPMEN, do IMPA. Eu coloquei no meu canal um link para o canal do IMPA. Você encontra várias aulas brilhantes do professor Morgado lá. E o professor Morgado
costumava dizer, ó, um problema de combinatória, quando você tem alguma restrição, quando você tem alguma dificuldade, em geral é melhor lidar rápido, lidar primeiro com as dificuldades, não adiar as dificuldades. Então aqui a dificuldade é essa restrição sobre as pretas. Então faz muito sentido seguir o conselho do mestre Morgado e começar colocando as fichas pretas nesse tabuleiro, tá? E bom, de novo, tem várias opções, eu mesmo testei várias opções, eu acho que fica melhor, mais organizado, mais simples de seguir, olhando primeiro para a coluna do meio, a linha do meio aqui, a linha que tem 4, né? Acho que a principal vantagem de começar pela linha do meio é que uma vez definida a linha do meio, aí sim, você ganha uma clareza de quais são as restrições para a linha de cima e também para a linha de baixo. Acho que, digamos, a linha do meio ela tem mais contato com ela é a que tem contato com as outras duas linhas, então ao defini-la vai facilitar enxergar como distribuir as outras. Acho que esse é o melhor, enfim, é um bom motivo para começar pela linha do meio, tá? Então, vamos começar pela quantidade de pretas na linha do meio. Quantas pretas pode ter na linha do meio? 0, pode ter 0, né? Porque pode ter 2 pretas na de cima e 2 na de baixo. Então pode ser 0, pode ser 1 e pode ser 2. 3 já não dá, né? 3 fichas pretas, necessariamente 2 estariam adjacentes. Então, vamos fazer assim. Na segunda linha, então, primeiro, vamos distribuir as fichas pretas na segunda linha. Essa vai ser a nossa primeira decisão. Vamos decidir como distribuir as fichas pretas na segunda linha. Há 3 casos, que é outro dos axiomas do Morgado, outra das recomendações do Morgado, que é dividir em casos. Então, há 3 casos. Aqui acho que já vale a pena colocar, são 3 casos disjuntos. Depois eu comento melhor sobre a importância dessa palavrinha. 1.1 então, pretas na segunda linha. 0 pretas na segunda linha. Bom, se houver 0 pretas na segunda linha, é necessário ter 2 pretas na primeira e 2 pretas na segunda, porque não dá para ter 3, né? E aí só tem um jeito de fazer isso, sabe? E uma maneira de colocar 0 pretas na segunda linha. 1.2. Uma preta. Então, colocar uma preta, nós podemos fazer assim. Nós podemos colocar a preta aqui. Uma preta, isso, vamos fazer assim. Quando eu estava fazendo o rascunho, eu acabei esquecendo. Aqui, se tem uma preta na segunda linha, vai ter ou uma na primeira e 2 na segunda, ou uma na primeira e 2 na terceira, ou 2 na primeira e 1 na terceira. Como isso é completamente simétrico, basta a gente fazer um caso e depois multiplicar por 2, certo? Deixa eu colocar esse 2 vezes para a gente não esquecer. 2 vezes, digamos, 2 pretas na primeira e uma preta na segunda. Tá? No caso A. Bom, repara, essa é a vantagem de começar pela segunda linha, né? Se só tem uma preta na segunda linha e está nessa posição aqui, A, certo? O que acontece agora? Agora você tem total liberdade para colocar as 2 pretas em cima, as 2 pretas na primeira e a preta da segunda linha. Total liberdade quer dizer o quê? Só precisa se preocupar que elas não se encostem entre elas, né? Porque elas nunca vão encostar nessa, tá certo? Bom, 2 pretas na primeira linha não tem outro jeito, vai ter que ser. Aqui eu sou obrigado a colocar aqui e aqui, certo? Agora,
A preta da terceira linha, ela tem exatamente 3 opções, certo? Ela pode entrar aqui, pode entrar aqui, pode entrar aqui, certo? Então, quantas possibilidades, de quantas maneiras a gente pode fazer o caso A? 3, certo? Porque vai ter sempre uma preta aqui, sempre uma preta aqui e aqui, e o que vai mudar é qual dessas 3 casas vai ter a outra preta. Então, o caso A tem 3 maneiras, eu vou deixar só o número mesmo. Então, o A tem 3 maneiras. B, então, tem uma preta aqui na posição B. Eu quero colocar 2 pretas na linha de cima, certo? Isso não é possível. Não é verdade? Não é possível colocar 2 pretas na linha de cima, porque nenhuma preta pode ir aqui, e aí automaticamente aqui não dá, certo? Portanto, B é fácil, é 0, né? Porque vai ser impossível continuar. Tá bom. C. Se eu tenho uma preta aqui, de novo, para colocar 2 pretas em cima, elas têm que ficar uma em cada ponta. Na verdade, aqui eu já podia ter colocado que as 2 de cima, as 2 pretas em cima vão ser sempre aqui. No outro caso também vai ser, né? Não, é claro, o caso D também vai ser impossível pelo mesmo motivo. Tá vendo? Podia ter sido ainda mais conciso nessa apresentação. Agora muda, né? Porque agora embaixo eu tenho uma preta, mas ela não pode entrar aqui. Então, ela pode entrar aqui e pode entrar aqui. São 2 opções. Então, o caso C tem 2 possibilidades, certo? E o caso D já dá para ver pela mesma argumentação de antes, né? A gente podia ter feito isso um pouco mais rápido. Com D eu não posso colocar 2 pretas em cima, certo? Então, D também é impossível. O caso D tem 0 possibilidade. Então, aqui nós temos 5 possibilidades, mas lembrando que tem que multiplicar por 2. São 5 possibilidades, colocando 2 em cima e 1 embaixo, mas também vai ter outras 5 quando eu inverter, certo? Então, o total, neste caso, são 2 vezes 5, 10 maneiras. Para o caso, uma preta. 2 pretas na segunda linha. 2 pretas na segunda linha, pode ter uma preta aqui. Peraí. Isso. E aqui vai ter outros casos, né? Uma preta aqui vai ser o caso A. E aí a segunda preta não pode ir aqui, mas pode ir aqui. Então tem 2 casos com a preta aqui. Pode ser aqui e aqui. Vou chamar de caso A. E pode ser aqui e aqui, que eu vou chamar de caso B. Melhor colocar na mesma posição, acho que ajuda. Caso B. Tá? Então, se tiver uma preta aqui, tem esses 2 casos. Se tiver uma preta aqui na segunda casa, né, vamos chamar de C, caso C, aí realmente não tem outro jeito, né? Ao ter uma preta aqui, eu proíbo pretas aqui e aqui, então necessariamente a outra preta vai ter que ser aqui. Então são só 3 casos, o A, o B e o C. Ok, a câmera desligou, eu não percebi, eu vou desenhar de novo para a gente continuar. O caso A, uma vez que a gente colocou uma preta aqui e uma preta aqui, não podemos colocar preta aqui ou aqui, o que significa que só há 4 casas que podem receber as outras 2 pretas, que são essas que eu vou marcar assim em vermelho, tá? E aqui tem uma observação muito importante. Nós podemos escolher quaisquer 2 casas entre essas 4. Na verdade, porque elas não se encostam, elas não têm lado comum, tá? E esse é um problema importantíssimo em combinatória, inclusive tem até uma notação usual para ele, que a gente chama de 4 escolhe 2, que de 4 objetos você tem que escolher 2, ou
mais precisamente, quantos subconjuntos com 2 elementos tem um conjunto de 4 elementos, tá? Mas nesse problema em particular, de novo, é super seguro você fazer todas as possibilidades. Chama essas casas vermelhas de 1, 2, 3 e 4 e lista, para você ter certeza, todas as maneiras de escolher 2 dessas 4 casas. Você pode escolher para colocar as outras 2 pretas, né? Então, caso A, você pode escolher a 1 e a 2, a 1 e a 3, a 1 e a 4, certo? Você pode escolher a 2 e a 3 e a 2 e a 4. Por que eu não coloquei 2 e 1? Porque 2 e 1 seria o mesmo caso que esse, né? E finalmente você pode escolher 3 e 4, certo? Então são 6. Tem 6 maneiras. Pai, não era isso, não era? Não é, da outra vez eu fiz diferente, porque da outra vez eu fiz com o princípio multiplicativo antes. Agora eu acabei achando mais natural fazer a lista de todos, né? O Miguel tá vendo que eu fiz diferente da outra vez que a câmera não gravou, mas isso é assim mesmo, que a gente acaba mudando, né? Mas agora eu vou fazer o comentário que eu fiz da outra vez que acabou não gravando, tá? Fica tranquilo. Eles vão ter todo o conteúdo que precisa. Obrigado. Então, sim, um outro jeito de fazer era tentar fazer pelo princípio multiplicativo, que seria, vamos escolher uma dessas 4 casas para colocar a primeira ficha preta. 4 possibilidades. E aí, uma vez escolhida essa casa, vamos escolher uma casa para a outra, a segunda ficha preta. Pode ser qualquer uma das outras 3, certo? Então, 4 vezes 3. E isso dá 12, não dá 6. Por que deu diferente? Por que isso está errado? Bom, isso está errado pelo que eu comentei antes. Aqui, 1, 2 e 2, 1 são a mesma configuração. E desse jeito é possível escolher tanto 1, 2 como 2, 1, né? Porque eu posso escolher 1 para a primeira e 2 para a segunda, ou vice-versa. Eu posso escolher 2 para a primeira e 1 para a segunda, e isso está incluído aqui. Quer dizer, a lista de todas essas escolhas aqui seria o dobro dessa, porque além do 1, 2, teria 2, 1. Teria 1, 3 e 3, 1. 1, 4 e 4, 1. 2, 4 e 4, 2. Eu estou fazendo a lista toda, ó. 2, 3 e 3, 2. 3, 4 e 4, 3. Essas são essas 12, tá? Então, mas esse é um bom jeito de resolver esse problema. É inclusive o jeito que eu costumo resolver, né? Que eu tenho 4 vezes 3 sequências de 2 desses números, certo? Só que o que eu quero contar são os pares não ordenados, então cada um apareceu 2 vezes. Então divide por 2 e dá de fato 6, que é a mesma resposta, tá? Então, como eu falei, esse é um problema importante, se chama 4 escolhe 2. Essa é uma notação relativamente usual para ele, que significa de 4 objetos eu vou escolher 2. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Ou, de um conjunto que tem 4 elementos, eu quero saber quantos subconjuntos com 2 elementos ele tem, né? E aí, o jeito mais comum de fazer essa conta é esse aqui, que eu conto todas as sequências, nesse caso, sequências com 2 elementos, 4 vezes 3, 4 possibilidades para o primeiro e 3 para o segundo, e conto quantas vezes cada subconjunto foi repetido, né? Que nesse caso é 2. Então, dá, enfim, o que está. Tá bom, esse é o caso A. Vamos fazer o B. O caso B, então, o que fica proibido? Essa e essa ficam proibidas para pretas. Então as pretas podem entrar aqui, nessas duas, ou aqui, nessas duas, tá? Só que agora, só uma dessas duas pode ser escolhida e só uma dessas duas pode ser escolhida. Como eu tenho que escolher 2 fichas pretas, como eu tenho que colocar 2 fichas pretas, então, número de maneiras de fazer o caso B escolho uma dessas 2 casas para colocar uma ficha preta e, em seguida, escolho uma dessas 2 casas, né? Como essas opções são independentes, o total de maneiras de tomar essas 2 decisões é 4, certo? Luciano, mas por que ali você dividiu por 2 e aqui você não dividiu por 2? Né? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta e essa pergunta é muito boa, tá?
Por quê? Aqui eu não divido por 2. Porque a decisão que eu tomo, a escolha que eu faço nessa primeira decisão, não pode ser confundida com a escolha que eu faço na segunda decisão, que foi o que aconteceu ali nas vermelhas. Nas vermelhas, eu escolhi essa em primeiro lugar, mas eu poderia ter escolhido essa em segundo lugar. Se eu escolhi essa em primeiro lugar, eu poderia ter escolhido ela em segundo lugar também. Mas aqui não. A que eu escolho em primeiro lugar vai ser uma das duas de cima. E a que eu escolho em segundo lugar vai ser uma das duas de baixo. Então, nenhuma que eu possa escolher na primeira decisão, eu poderia escolher na segunda decisão. Elas não se confundem. Então, não precisa dividir, é isso mesmo. Claro que aqui você pode fazer também, como eu já recomendei, a lista de todos os casos, né? Isso eu também falei isso antes, na parte que a gente perdeu, né, Miguel? Também falei uma coisa importante sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo falar com tanta ênfase como eu falei daquela vez. Né? Não tenha medo, não tenha vergonha, não se iniba para listar todos os casos, tá? Mesmo que sejam muitos, aqui são poucos, então mais motivo ainda de você listar todos os casos para ter certeza de que você acertou. Mas se a única ideia que você tem é listar todos os casos, mesmo que sejam muitos, comece a listar os casos, porque ao listar você pode ter uma ideia, você pode entender melhor qual é a estrutura que você está querendo contar, e aí você pode ter ideias de organizar esses casos. E ao organizar, você acaba vendo que não precisa listar, você vê uma estrutura que te permita chegar na resposta do problema, tá? Então, você tem uma ideia, vá em frente, mesmo que pareça que vai dar muito trabalho. Vá em frente, siga a sua ideia adiante, porque outras ideias melhores podem acontecer. Se você ficar parado esperando algo chegar, é muito mais difícil. Você tem que pegar e fazer. Né? Tenha uma postura ativa. Outra sugestão do mestre Morgado também, tenha uma postura ativa. Tá? Então aqui no caso B são 4 e o caso C é bem fácil, né? O caso C é proibido, 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 só pode colocar aqui e aqui só tem um jeito, certo? Então, um caso. Ali eu coloquei maneiras, vamos colocar aqui 4 maneiras, uma maneira. Bom, agora vem a importância daquela palavrinha que eu coloquei aqui. Esses 3 casos são disjuntos, tá? Então, nenhuma das maneiras de fazer esse terceiro caso coincide com alguma maneira de fazer aquele outro, certo? Em particular porque o número de casas pretas na segunda linha é sempre diferente de um caso para o outro, então eles não podem se confundir. Isso é muito importante, porque aí a gente pode afirmar que o total de maneiras é a soma dos totais que nós encontramos em cada um desses casos, certo? É a soma porque nós estamos diante de casos disjuntos. É um conjunto que foi separado em subconjuntos disjuntos, que não tem, quer dizer, que interseção é vazia. Então, o total de elementos é a soma dos elementos de cada um. Né? Logo, então, aqui. Logo, há um total de 1 mais 10, mais 6 mais 4 mais 1, que é 11, maneiras de colocarmos as 4 fichas pretas. Isso dá 22, né? 22 maneiras de colocarmos as 4 fichas pretas. Então, uma vez colocadas as 4 fichas pretas, agora o que a gente tem que fazer? Agora, a vantagem é que não há mais restrições, quer dizer, as 3 fichas brancas e 3 fichas cinzentas podem ir em qualquer uma das casas que permaneceram vazias, que agora são 6, né? E este problema é um problema que sempre vai ter a mesma resposta, porque são 6 casas vazias que estão em 6 posições diferentes, independentemente de onde você colocou as 4 pretas, tá? Então agora o problema é
dadas 6 casas vazias, de quantas maneiras nós podemos distribuir 3 fichas cinzentas e 3 fichas brancas, tá? Mais uma vez, você pode resolver esse problema fazendo a lista de todas as possibilidades. E isso é muito instrutivo, eu recomendo que você faça, tá? Mas nós podemos resolver como temos resolvido, tomando decisões que determinem o que a gente quer contar. E aqui não é muito difícil ver que se você decidir onde vão, por exemplo, as fichas brancas, automaticamente ficarão definidas as posições das fichas cinzentas. Então basta tomar uma decisão, que é colocar as fichas brancas. Qual a decisão que nós temos que tomar? Nós devemos escolher 3 das 6 casas vazias. Tá? E esse é um problema que nós já enfrentamos hoje, de, dado um conjunto de objetos, escolher um determinado número desses objetos. Né? Tem aquele número que eu mostrei para vocês, né? Que é esse aqui. De 6 nós vamos escolher 3. É bom você se acostumar com essa notação. Tá? Então, de 6 nós vamos escolher 3. E repara que nós podemos... a gente pode fazer como a gente fez aqui mesmo, né? Dizer, vamos escolher em ordem, tá? Vamos escolher uma casa para a primeira ficha branca, 6 possibilidades. Uma vez escolhida essa casa, 5 possibilidades para a próxima ficha branca. E escolhidas as casas dessas 2 primeiras fichas brancas, há 4 possibilidades para a terceira ficha branca. Agora repare, a ordem em que nós escolhemos as casas não vai modificar a configuração, certo? E aí a gente tem que fazer a pergunta, que é, dada uma determinada escolha, por exemplo, ó, tem 6 casas vazias, eu vou fazer assim em fileira, porque tanto faz. Se eu escolher essas 3, certo? De quantas maneiras distintas eu posso escolher se eu estou escolhendo em ordem? Bom, é fácil ver isso, né? Porque para eu escolher exatamente essas 3, eu tenho 3 possibilidades para a primeira que eu vou escolher, 2 para a segunda, depois de escolher da primeira, e 1 para a terceira. Né? E com isso eu divido por quê? Porque esse é o número de vezes que eu repetir cada configuração, certo? Isso dá 6 dividido por 6, né? Simplifica, dá 20. Certo? E como você vai ter essas 20 opções? Qualquer que seja a maneira que você escolheu para colocar as 4 pretas, nós estamos prontos para dar a resposta final, né? Então, para cada uma das 22 maneiras de colocar as fichas pretas, existem 20 maneiras de colocar as fichas brancas e cinzentas. Total 440. Essa é a resposta. Tá? Já que eu comentei sobre o critério de correção, né, é legal a gente saber que essa parte valia 3 pontos, essa parte valia 2 pontos e concluir valia mais 1 ponto. Né, para você ter uma ideia de como foi a correção. Os critérios estão disponíveis no site da UBM, tá bom? Olha, é um excelente problema, é um problema difícil para o nível 1, bom, é difícil para o nível 1, eu ia dizer especialmente o item D, mas na verdade o item D é difícil para qualquer nível, um excelente problema, tá? Então, mais uma vez, vale a pena, em que nível você tiver, vale a pena estudar os problemas de todos os níveis da UBM. Tá bom, gente? Por hoje é isso, valeu, até a próxima!